Tá. Ok, pessoal, vamos continuar. Então, nós estamos falando sobre a profundidade da redenção. A primeira coisa que nós vimos é por que precisamos de um Salvador. Então, nós precisamos de um Salvador porque morremos. E isso significa que nós perdemos a imagem de Deus, significa que nós perdemos a identidade pessoal, significa que nós perdemos o corpo, significa que nós perdemos o planeta, significa que nós perdemos o ambiente, perdemos o universo, perdemos o projeto humano, perdemos o projeto de Deus, e Deus perdeu-se, e em relação a Deus, perdeu-se a pericorese, porque Deus teve de sair do seu ambiente. Então, primeiro, porque morremos. Precisamos de um Salvador. Em segundo lugar, porque fomos escravizados. E isso fez com que a gente estivesse sob domínio do inimigo, que tem várias possibilidades. Então, porque fomos escravizados e ficamos sob domínio do mal e do maligno. Então, por isso, precisamos de um Salvador. Agora, a questão é como Deus nos salva. Primeiro, a partir da sua onisciência. Deus é onisciente. O que é onisciência? Onisciência é a capacidade que Deus tem de saber tudo sobre todos, sobre todas as coisas, o tempo todo e a qualquer tempo, sem precisar determinar nada. Então, o que é onisciência? Onisciência é o atributo que a Trindade tem, que lhe permite saber tudo sobre todos, o tempo todo, tudo sobre tudo e sobre todos, o tempo todo e a qualquer tempo, sem precisar determinar nada. Isso é onisciência. Então, Deus é onisciente. Então, o que é? Por exemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos... Aqui não dá. Deixa eu ver. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ok? Então, o que é isso? Isso é onisciência. Aparece na nossa eleição. Fomos eleitos segundo a presciência de Deus, porque Deus sabe tudo de antemão e sabe de todos de antemão. Isso não quer dizer que nós tenhamos qualquer mérito na nossa eleição. Não é isso. Não é isso, porque isso aqui não é uma questão moral. Isso aqui não está falando de nós, está falando de Deus. Esse texto não fala da gente, fala de Deus. Tem gente que lê esse texto e pensa que isso significa que Deus viu alguma qualidade em nós, por isso nos escolheu. Não é isso que está escrito aqui no texto. Não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui é que Deus sabia de nós de antemão por sua presciência. Não está falando de nós, está falando de um atributo de Deus. Não está falando dos nossos atributos, até porque nós não os temos mesmo. Deus não está falando dos nossos atributos. Deus está falando dos atributos dele, através do apóstolo Pedro. Então, qual é o atributo de Deus aqui? Presciência. Deus é onisciente, Deus sabe tudo antes, sabe tudo o tempo todo, de qualquer maneira.
qualquer um, de qualquer situação. Deus sabe tudo. Presciência, Deus sabe tudo. O problema que nós temos com esse texto é que uma determinada teologia atribuiu a esse texto uma questão moral. Ah, não, Deus não salvou pela presciência, porque isso daí significa que a gente teria mérito. Onde está isso nesse texto? Onde está isso nesse texto? Esse texto fala de Deus, que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus e não segundo as nossas qualidades. Tem nada a ver com nossas qualidades, tem a ver com o atributo de Deus. E tem de ser presciência, porque senão Deus teria de usar o mal. E Deus não usa o mal. Tá certo? Por que Deus teria de usar o mal? Porque certas pessoas nasceram como fruto da violência. Tá certo? E aquelas pessoas são únicas, elas são irrepetíveis, porque cada ser humano é um DNA e ele é irrepetível. Tá certo? Então, aquela pessoa só existe porque nasceu daquele encontro entre dois seres humanos, macho e fêmea. Só que aquele encontro foi uma violência. E aí essa pessoa se converte. E se ela se converte, então ela está entre os eleitos. Então isso quer dizer que Deus ordenou a violência? Não. Quer dizer que Deus sabia da existência dessa pessoa e decidiu, por sua graça, salvá-la. Ponto. Não tem nem nada a ver com o mérito dela, não tem nada a ver com o que aconteceu com ela, tem a ver com o mistério da onisciência e da presciência de Deus. Deus viu a pessoa e Deus decidiu que essa pessoa ele ia salvar e ele salvou por sua graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E aí, se você foi salvo, se você é realmente salvo, então você foi eleito. Foi eleito por Deus porque Deus é presciente. Então, na sua presciência, Deus soube de você e decidiu salvar você por sua graça. E se ele tem algum critério, ele não comunicou para nós. Ok? E teologia é um discurso a partir da revelação e não a partir da filosofia. Tá certo? Não é a Bíblia que se encaixa à nossa filosofia, ao nosso discurso. É o nosso discurso que se encaixa na Bíblia, que se submete à Bíblia. Tá certo? Então a Bíblia diz, com todas as letras, que eu e você fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Ponto. Pela obra santificadora do Espírito Santo. Ponto. Então, Deus sabia de mim, sabia de você e decidiu que ia salvar a mim e que ia salvar você por critérios que, se existem, ele não revelou. E fez isso por sua graça. É um ato, a salvação é um ato de Deus por sua graça. Ok? Então, esse texto aqui não tem nenhuma conotação moral. Às vezes eu ouço irmãos dizendo, não, isso aí põe mérito nos seres humanos. Onde? Onde? Onde que isso aí põe? O que está escrito? Onde é que está escrito isso num texto? Isso é um pressuposto moral que subjaz ao texto, que o cara põe no texto. Isso não é uma exegese, é uma exegese. O cara bota isso no texto. O texto não fala isso. O texto só fala que Deus elegeu por presciência. Ponto. E essa presciência significa que Deus nos viu antes de nós estarmos aqui. E decidiu que ia a quem ele ia salvar. Então, todos os salvos foram eleitos por presciência. Ponto. É isso.
Não tem nenhuma conotação moral, não tem nenhum valor atribuído ao ser humano. Essa conotação moral sai da cabeça do sujeito que botou, não está no texto. O texto só fala o que fala. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ponto. E isso é uma afirmação do texto. E aí a gente entende que, por causa da presciência, fica claro que Deus não precisou lançar mão do mal para que ninguém existisse. Ele viu quem existiria e decidiu quem salvaria. Ponto. É isso que está aqui no texto. Mais nada. Por quê? Porque ele salvou um e não salvou outro? Soberania. Soberania. Então, onisciência é o atributo de Deus que lhe permite saber tudo, sobre todos, o tempo todo e a qualquer tempo, sem precisar determinar nada. E soberania é o atributo de Deus que lhe permite interferir em qualquer tempo, em qualquer situação, tendo em vista o seu propósito. E o propósito de Deus é a redenção. Ponto. Tá certo? É que tem uma teologia entre nós para quem Deus não é onisciente. Então, para essa teologia, Deus é onipotente, onipresente, imortal, eterno e soberano, mas não onisciente. Então, para essa teologia, Deus só sabe o que determina, porque Deus não é onisciente, é soberano. Mas, desde sempre, as Escrituras nos informaram que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imortal e soberano. São 6 os atributos de Deus, e não 5. Tá certo? Então, onisciência é a capacidade que Deus tem, o atributo que Deus tem, de saber tudo, o tempo todo, a qualquer tempo, sobre tudo, sobre qualquer coisa, sobre todos, sem precisar determinar nada. Isso é onisciência. Então, é como se eu estivesse escrevendo um livro e você chegasse para mim e dissesse: que livro que você está escrevendo? Eu dissesse: estou escrevendo um livro sobre a Trindade. E como vai terminar o seu livro? Vai terminar com a afirmação X. Aí o cara diz: puxa, você é onisciente. Não, não sou onisciente, sou soberano, porque o livro é meu, eu que estou escrevendo. Tá certo? Agora, se ele chegasse para mim e dissesse, sem que ninguém lhe tivesse contado: Ari, você está escrevendo um livro sobre a Trindade, você está desenvolvendo o livro assim, 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 e você vai terminar com a afirmação Y. É verdade? Eu digo: é verdade, como é que você sabe? Aí ele diz: eu sou onisciente. Eu sei tudo, sobre todos, o tempo todo, e sobre tudo, o tempo todo, e a qualquer tempo, sem precisar determinar nada. Isso é onisciência. Então, Deus é onisciente e Deus é soberano. Se Deus fosse onisciente e não fosse soberano, Deus seria um espectador da história que deflagrou. Mas como Deus é onisciente e soberano, Deus pode interferir na história que deflagrou, a hora que quiser, do jeito que quiser, segundo o seu propósito, que é redentor. Entendeu? Então, essa é a diferença entre o Cronos e o Kairos. O Cronos é a história corrente, é a vida como ela vai sendo vivida. E o Kairos são as intervenções de Deus segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é a redenção. Ok? Então, o que é onisciência? É essa capacidade que Deus tem de saber tudo sobre todos, o tempo todo e a qualquer tempo. Ok? Sem precisar determinar nada. Tem de lembrar isso sempre. Então, foi Deus que determinou isso. Deus não determinou nada.
O homem fez. Agora, quer dizer que Deus não tem determinações? Tem coisas que Deus determina que vai ser assim e soberanamente invade o tempo e faz as coisas serem do jeito que Ele quer que seja por causa do seu propósito redentor. Isso é diferente de determinismo. Tá certo? Porque o determinismo é assim, eu posso cometer qualquer barbaridade e botar a culpa em Deus. Foi Deus que quis. Isso é determinismo. Não é tudo segundo a vontade de Deus? Então foi Deus que quis que eu chacinasse aquelas pessoas. Foi Deus que quis que eu matasse, foi Deus que quis que eu estuprasse, foi Deus que quis que eu vitimasse, foi Deus que quis que eu incendiasse, foi Deus que quis o Hitler, foi Deus que quis... Não é assim. Não é assim. As Escrituras não ensinam isso. As Escrituras ensinam que Deus interfere na história porque os homens desobedeceram a Deus. Deus, inclusive, faz juízos. E eu não preciso nem ir muito longe. O texto sagrado fala do dilúvio. Você não leu o dilúvio? O que o texto do dilúvio diz? Que Deus estava profundamente triste com os seres humanos. E que Deus decidiu erradicar a humanidade. Mas que Noé achou graça diante de Deus. E Deus deu mais uma chance para a humanidade. Não é isso que está escrito no dilúvio? Então. Da onde que nós tiramos essas outras coisas? De que tudo acontece do jeito que Deus quer. Se tudo acontecesse do jeito que Deus quer, não precisava da cruz. Ok? Por que Cristo teve de morrer na cruz? Porque as coisas não aconteceram do jeito que Deus queria. Nós desobedecemos Deus, o pecado é nosso. Basta você pensar em si mesmo. Você deve ser melhor, muito melhor do que eu, peca muito menos do que eu. Mas eu imagino que você deve cometer um pecadinho aqui ou ali, certo? Ok? Muito bem. Quando você peca, foi Deus que quis que você pecasse? Foi ou não foi? Então onde é que está o determinismo? Está vendo? Eu e você somos a maior prova de que não é verdade. Deus não quis que eu pecasse, eu pequei. Por isso eu peço perdão. Senão, não tinha de pedir perdão por nada, só estou fazendo a vontade de Deus, ué. Aí Deus ia chegar lá e dizer, bonito, hein, senhor Evaldo? Eu ia dizer, bonito como? O senhor escreveu, eu só vivi. O senhor determinou, eu só vivi. Não, irmãos, cuidado com essa esparrela. Isso aí é pagão. Isso aí é pagão. Inclusive, além disso ser pagão, isso é uma ótima desculpa para a opressão. Uma ótima desculpa para a violência. Uma ótima desculpa para o genocídio. Uma ótima desculpa para o abuso. Cuidado com isso. Então, onisciência é a capacidade que Deus tem de saber todas as coisas do tempo todo, a qualquer tempo, sobre todos, sobre tudo, sem precisar determinar nada. E soberania é o atributo que Deus tem de interferir na história a hora que Ele quiser, segundo a sua vontade, para o cumprimento dos seus propósitos. E o propósito de Deus é a redenção. Tá certo? Eu sei que tem irmãos que ensinam diferente, não quero aqui brigar com os irmãos, mas não é o que está escrito na Bíblia. Uma vez me deram um livro para ler, onde o irmão dizia que a gente
nasce no lugar que Deus quer que a gente nasce, a gente vive no lugar onde Deus quer que a gente vive, a gente mora no lugar onde Deus quer que a gente mora, e a gente vai morrer do jeito que Deus quer que a gente morra, no dia que Deus quer que a gente morra. Porque Deus tem um propósito para com as nossas vidas. Aí eu li o texto, aí entreguei de volta para o irmão que tinha me emprestado, e ele perguntou para mim, o que você achou? Eu falei, esse aqui é um livro muito bem escrito, mas é pagão, né? Ele falou, como? Isso não é livro, não é pagão. Não, esse livro é pagão. Se o cara que escreveu isso não se acha pagão, é outra história. Esse livro é pagão, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que tem gente que morre mais cedo e tem gente que vive mais tempo. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe vive mais tempo. A Bíblia diz que os fraudulentos e os assassinos não viverão metade dos seus dias. A Bíblia diz que quem vive da espada morre pela espada. A Bíblia diz que o sujeito que participa da ceia de modo indigno fica doente e morre mais cedo. Você quer que eu fique com a Bíblia ou fique com um livro? Não, tem de ficar com a Bíblia. Bom, então se a Bíblia está certa, ele está errado. Não, mas ele é um grande líder, e daí? E daí? Não sei se ele morreu. Morreu? Não. Deu a vida por mim? Não. Ressuscitou ao terceiro dia? Não. Então, e daí? E daí? Qual é o problema? O sangue dele salva o pecado dele? Salva ele do pecado dele? Não. Me salva? Não. Então qual o problema? É só um ser humano. Seres humanos são todos passíveis de erro. Qual é o problema? Está errado, não é isso que está na Bíblia, ué. O que eu posso fazer? Não fui eu que escrevi a Bíblia, não, homem. Se fosse eu que escrevesse a Bíblia, talvez tivesse dado uma jambradinha aqui ou ali, mas eu não fui. Foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Esse aqui é o ponto, irmãos. Foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Através de homens e mulheres que ele inspirou. E a Bíblia é o nosso livro de regra de fé e prática. A Bíblia. Não os teólogos, por melhores que eles sejam. E eu leio muitos teólogos e não tenho nenhum problema com isso, muito pelo contrário. Mas é a palavra de Deus que conta. E a palavra de Deus diz outra coisa sobre isso, Esse é o ponto. Não é assim que está escrito. O que eu posso fazer? O Senhor, quando chamou Abraão, ele disse assim, eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Isso é legal. Agora, imagina o Abraão falando com o Senhor e dizendo assim, mas posso fazer uma sugestão para o senhor? Pode, qual é? Vamos fazer o seguinte, essa coisa de o senhor abençoar quem vai me abençoar, eu acho legal, muito bom, porque aí ele vai me abençoar mais. Mas essa coisa do senhor amaldiçoar quem me amaldiçoar, eu acho que aqui tem um probleminha. Aí Deus diz, qual é? Porque primeiro ele tem de me amaldiçoar, né? Depois só amaldiçoa ele. Deus diz, Então, posso dar uma sugestão? Que vai poupar trabalho para o senhor, para mim e para ele? Pode, qual é a sugestão? O senhor não deixa ele me amaldiçoar, porque isso poupa trabalho para ele. Ele não vai ter de ser servo do mal, não vai precisar maquinar o mal, e depois não vai ser candidato à refrega do senhor, certo? E aí me poupa também, porque aí ele não vai me amaldiçoar, tá certo? Eu não vou ter problema nenhum. E tem mais, o senhor é bom, misericordioso. Poupa trabalho para o senhor também, porque o senhor não gosta de amaldiçoar ninguém, certo? Então, aí sabe o que Deus responderia? Eu vou cuidar de você e vou proteger você na vida, não da vida. Essa vida que vocês vivem, foram vocês que trouxeram para vocês. Eu vou proteger você na vida, não da vida.
Entendeu? Então você vai viver, amigo. E eu vou interferir na história para o seu bem. Mas você vai viver a história. Não é assim. Eu vou proteger você na vida, não da vida. Você vai viver a vida. Então você vai encontrar gente que vai amaldiçoar você, sim. Mas também você vai encontrar gente que vai te abençoar. E eu vou interferir na história. Gente, é o que está escrito. Então, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Está escrito. Ok? Eu vi um desses meninos apóstolos que leu um texto do Pedro num programa de rádio dele e disse assim, olha, irmãos, de apóstolo para apóstolo, o Pedro aqui errou. Faça-me o favor. Faça-me o favor. O que é isso? O nome disso é heresia, blasfêmia. O nome disso é blasfêmia, heresia, desobediência, rebeldia. Faça-me o favor. Então é isso. E com isso, você sabe, Deus não precisa lançar mão do mal, porque Deus viu e decidiu, a partir da sua presciência, segundo a sua graça, não segundo os méritos de quem quer que seja, porque ninguém tem mérito algum. Ok? Então, isso é onisciência, capacidade de Deus saber todas as coisas. A onisciência de Deus, ela é abrangente. Numa determinada visão, ela é abrangente. O que é a onisciência abrangente de Deus? Não é apenas que Deus sabe tudo o que aconteceu e o que acontecerá, mas que Deus sabe tudo o que poderia acontecer. Por exemplo, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Não, descerás até o inferno. Por quê? Se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Então, ele sabe o que poderia acontecer. Não apenas o que aconteceu, nem apenas o que acontecerá, mas o que poderia acontecer. Então, isso é onisciência abrangente. Deus sabe tudo o que aconteceu, tudo o que acontecerá e tudo o que poderia acontecer. Deus é onisciente. Tá certo? E a abrangência e a onisciência de Deus também é estrita. O que é a onisciência estrita de Deus? É quando Deus interfere no que poderia acontecer para que aconteça o que precisa acontecer para a redenção. Então, é Gênesis 11, 7. O Senhor vem e vê o povo, e vê que eles estão unidos, e que nada vai impedi-los de fazer, seja lá o que quer que eles queiram fazer. Aí Deus diz, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Essa é a última maldição da queda. Aqui nós perdemos o projeto humano, a noção de unidade humana, de humanidade. É a última maldição da queda. Passamos a nos ver como etnias, como famílias distintas, e por isso nos espalhamos por toda a terra como Deus queria que a gente se espalhasse. E, aliás, a gente tinha de se espalhar mesmo, né? Porque senão ia ser um Jurassic Park. A gente numa ilha cercada de animal selvagem. Não, tem de se espalhar para organizar a terra e sobreviver na terra. Tá certo? Então, isso é
abrangência ou a onisciência estrita, que é o resultado do encontro ou do choque entre o protagonismo humano e a soberania de Deus. Então, lá na Torre de Babel, você tem o protagonismo humano. Nimrod domina toda a humanidade conhecida de então. Reúne todo mundo lá no vale. E começa a construir um zigurate para se rebelar contra Deus. Aí, Deus vem. Esses movimentos do esvaziamento de Deus. Deus vem, vê e conclui. Eles estão unidos e nada vai impedir que eles façam o que queiram. Então, nós vamos interferir. E como é que ele interfere? Divide os seres humanos em etnias para os seres humanos se espalharem por causa da redenção. Por quê? Porque Deus não vai permitir que os seres humanos cheguem de novo ao estado que chegamos pré-diluviano. Que estado que nós chegamos antes do dilúvio? A ponto de estourar a medida da iniquidade de tal maneira que a nossa espécie ficou ameaçada de extinção. Então Deus não vai permitir que a gente faça isso de novo. Então Deus interfere no protagonismo humano, tendo em vista o quê? A redenção. Porque Deus vai redimir o homem. Então Deus vai interferir na história todas as vezes que houver necessidade de uma intervenção para a operação da redenção, que é o propósito de Deus. Então essa é a profundidade da redenção. Você tem de entender que todos os movimentos de Deus na história são movimentos redentivos, redentores, é para a redenção. Senão a gente fica pensando que a redenção é um movimento pessoal de eu aceitei Jesus como meu Salvador, agora minha vida vai ser legal, eu vou para o céu é um lindo lugar cheio de graça sem par. Não, a redenção é muito mais intensa, muito mais extensa e muito mais profunda. Porque ela tem a ver com a essência de tudo que aconteceu conosco e de tudo que nós nos tornamos. Tá certo? Por isso precisamos de um Salvador. Então, como Deus nos salva? Nos salva por sua onisciência. Inclusive, por sua onisciência, é o que ele fez. E aí é que está. A soberania de Deus é que é a diferença aqui. Porque a onisciência, sem a soberania, faria de Deus um observador da história que ele deflagrou. A onisciência com a soberania faz de Deus um redentor. Porque Deus interfere. Tá certo? Então, essa é uma questão muito, muito forte nas Escrituras Sagradas. Bom, o que é a soberania de Deus? Que é essa intervenção de Deus, determinante, não determinista. Determinante, não determinista. Determinista é uma ideologia que diz que tudo acontece do jeito que Deus quer e a gente é um títere. A gente é um boneco que Deus vai manipulando. Determinante é a ideia de que é a revelação de que Deus interfere na nossa história para o nosso bem. E o nosso bem é a redenção. A única coisa que nós precisamos é ser redimidos. Tá certo? Se um sujeito viver 120 anos e não for redimido, perdeu 120 anos de existência. Perdeu 120 anos de possibilidade. Tá certo?
Se o sujeito passou por aqui, não foi redimido, não encontrou a redenção, perdeu a passagem pela história. E nunca mais vai voltar na história. Nunca mais. Acabou. Por isso que pregar o evangelho não é só necessário, é necessário, urgente. Absolutamente urgente. Intransferível. Inadiável. Porque o sujeito só passa na história uma vez só. Não passa mais. Então, pregar o evangelho é urgente, é inadiável, é intransferível. Ok? Então, a vinda do Cristo se dá o quê? Na plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa plenitude do tempo é a intervenção soberana de Deus na história. É o Kairos, o tempo de Deus. Deus estabeleceu um tempo em que iria entrar. E vai administrando, vai entrando, interferindo na história, levantando homens e mulheres, entrando na história, conversando com seres humanos, pregando, salvando, falando, revelando, para levar a história em direção à redenção. Tá certo? Se não, você não entende. Tem muita gente que diz assim, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Errado! Errado! O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento é exatamente o mesmo. Errado! O problema é que no Antigo Testamento você tem a missão de Israel. E a missão de Israel é trazer o Cristo para dentro da história. E se o Cristo não vier para a história, não vai ter mais história. Entendeu? Se o Cristo não nascer na história humana, não vai ter mais história humana, não vai ter mais história angélica, não vai ter mais história universal, não vai ter mais universo. Ok? Então, o nascimento do Cristo, prometido em Gênesis 3,15, é absolutamente necessário. Não pode falhar de jeito nenhum. Deus, então, forma Israel para trazer a criança para dentro da história. Ele cria uma lei que faz com que Israel fique sempre no lugar que tem de ficar do ponto de vista espiritual. Ele não pode se contaminar. Se Israel se contaminar demais, a criança não pode vir. Se a criança não vier, não tem saída para a criação. Não é só para o ser humano. Não tem saída para a criação. Tá certo? Então Israel não pode se contaminar. Para Israel não se contaminar, Deus dá uma lei forte, dura, rigorosa. E dá também a porta do sacrifício. Você quebra a lei, você pode se arrepender, vai lá, leva um animal, ele é sacrificado no seu lugar, começa de novo. Tá certo? E aí Deus interfere em todas as nações que ameacem a existência de Israel. Porque as nações que estão ameaçando a existência de Israel não estão simplesmente ameaçando a existência de uma nação, estão ameaçando o futuro do universo. Tá certo? Então elas perderam o direito de continuar na história. Ok? É decisão de Deus. Porque Deus vai salvar a humanidade. E para isso a criança tem de nascer. Então, se qualquer nação se levantar contra o nascimento da criança, escreveu a sua lápide. Porque vai desaparecer da história. Vai ser julgado por Deus. Entendeu? Não é o mesmo Deus. E é o mesmo motivo. Redenção.
Mesmo projeto, redenção. Então não caia nessa esparrela, não entra nessa loucura e não fica pensando que não, eu não entendo o Deus do Antigo Testamento. Você não entende porque você não leu a Bíblia, porque você não sabe qual é o objetivo de Deus, você não entendeu o projeto de redenção. Porque esse negócio, eu não entendo o Deus do Antigo Testamento, é papo de humanista. Conversa de quem não sabe o que é o ser humano e acredita que o ser humano é bom. Bom é Deus, que faz o sol nascer sobre justos e injustos. Isso é conversa de humanista. E de gente que se acha melhor do que Deus. É igual os universalistas. Uma vez o camarada disse, porque Deus... Eu falei, você está me dizendo que você ama mais os seres humanos do que Deus? Você está dizendo que se você fosse Deus, você faria diferente de Deus porque você ama mais os seres humanos do que Deus? Não, meu amigo. Você é só um sujeito petulante. Um sujeito que não sabe o seu lugar. Porque tudo que Deus fez, fez por amor. E se Deus vai julgar por amor. Não ouse sugerir que você ama mais os seres humanos do que Deus. Porque Deus percorreu a distância incomensurável do infinito para o finito para salvar os seres humanos a quem Ele ama. Nunca mais ouse dizer uma coisa dessa. Nem sugerir uma coisa dessa. Que você ama mais os seres humanos do que Deus. Vê se enxerga. O que é isso? Então, a Bíblia é a palavra de Deus e nós fazemos teologia a partir da Bíblia. Teologia é um discurso a partir da Bíblia. Da revelação. Não é filosofia. É outra história. Então, Deus interfere baseado na sua onisciência e na sua soberania. Tá certo? Por isso, Deus não precisa usar o mal. Porque Deus viu. E Deus vê e interfere e age soberanamente, segundo a sua graça, para o seu objetivo, que é a redenção. E as mazelas que nós trazemos para nós mesmos, nós trouxemos porque nós desobedecemos Deus, não porque Deus quis. Então, decidiu que vai tomar coisa sem açúcar como eu gosto de tomar sem açúcar. Não vou ficar aqui dizendo, isso devia estar mais doce. Como devia estar mais doce? Eu decidi que vou tomar tudo sem açúcar. Como é que tinha de estar mais doce? Não faz sentido. Tá certo? Isso aqui tem um gosto que tem de ter. E eu gosto do gosto que ele tem. É minha escolha. Tem outros caras que não, escolhem que vai pôr açúcar. Mas o açúcar faz mal para a saúde. Mas eu gosto. Então, é sua escolha. Depois que você ficar doente, não diga que foi Deus que quis. Não, Deus não quis. Você quis. Agora segura a bronca, xará. Você quis, você não quis? Mas Deus tem de ter misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de você todo dia. Todo dia Ele te dá uma chance de jogar fora o açúcar. Você não joga. Todo dia Ele diz para você, filho, joga fora esse negócio, esse diabo dói o dente, tira esse negócio. Você não tira. Aí você diz, mas Deus agora eu estou com um problema. Você não sabia?
Não, Deus permitiu isso para me ensinar uma verdade. Não, Deus está tentando te ensinar uma verdade faz muito tempo, meu. Você é que não quer saber a verdade que Ele quer te ensinar. Isso aí aconteceu porque Deus disse, a terra é maldita por sua causa. E depois disse para o Noé, eu vou fazer esse negócio funcionar. Vai ter verão, vai ter inverno, vai ter dia, vai ter noite. Então você veja lá o que você vai fazer. Porque eu vou fazer esse troço funcionar. Se você agredir, vai se voltar contra você. Veja lá o que você vai fazer. Eu vou manter o seu planeta funcionando. Veja lá o que você vai fazer. Você vai fazer isso? Isso vai se voltar contra você. Porque eu vou manter o negócio funcionando. Não vou fazer parar de funcionar só porque você não ouve o que eu digo. Mínimo de bom senso, maturidade, não faz mal para ninguém, não. Faz mal para ninguém, não. É bem-vindo, muito bem-vindo. É simples assim. Então, soberania. Como Deus salva a gente? Deus nos salva através da sua onisciência, através da sua soberania, que faz a diferença. Pela onisciência, ele faz as suas escolhas. Pela soberania, ele aplica a redenção. Porque é um ato de Deus por sua graça. Tá certo? Então, como é que age a soberania de Deus? É a fala do irmão José para os irmãos dele. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Tá certo? Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Isso é como a soberania de Deus entra na história. Ela vem para corrigir o protagonismo humano. Quando o protagonismo humano incide contra a redenção. Atenta contra a redenção. Tá certo? Então, a fala de José é exemplar. Vós, estava falando para os irmãos dele, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Deus interferiu. Deus entrou na história. Tá certo? Para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Isso. Tá certo? Aí você pode perguntar assim, quer dizer que poderia ter sido diferente? Poderia. Porque Deus é fiel ao seu propósito. Não é fiel ao método, ao comportamento humano. É fiel ao propósito dele. É que a gente aprendeu a cantar, os presbiterianos até que recentemente corrigiram a música. Mas a gente aprendeu a cantar Deus é fiel a mim. Deus não é fiel a mim. Deus é fiel a si. Graças a Deus. Porque essa é a única segurança que eu tenho, que Deus é fiel a si. O que ele disse, ele faz, o que ele pretende fazer, ele vai fazer, e ponto. Não é fiel a mim. Se fosse fiel a mim, Deus estava perdido. Eu mudo de ideia como mudo de roupa. Não, Deus é fiel a si. Certo? Graças a Deus, aleluia, que a Trindade é fiel a si. Senão seria um negócio impossível. Então, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim,
porém Deus o tornou em bem. Não é? Na verdade, vós fizeste o mal contra mim, porque Deus queria que fizestes para que ele pudesse mostrar. Não está escrito isso aqui. Não, Deus não usa o mal e não precisa, mas ele interfere. Ele interfere, podia. Foi o que o Samuel disse para o Saul. Se você tivesse esperado, se você tivesse obedecido, se você tivesse feito, mas como você não fez, você perdeu o reino. E Deus vai levantar um homem segundo o seu coração. Aliás, Deus já levantou um homem segundo o seu coração. Está escrito. O problema é que a gente bola uma filosofia e depois fica tentando encaixar Deus na filosofia da gente. E o pior é quando a gente faz uma filosofia e diz que é teologia. Teologia é um discurso a partir das Escrituras. Não é um discurso a partir de premissas, sejam elas quais forem. Um discurso a partir de premissas, sejam elas quais forem, mesmo que nessas premissas esteja uma definição de Deus, é um Deus dos filósofos, e não um Deus das Escrituras. Por isso que tem as Escrituras. E por isso que qualquer ataque às Escrituras é um ataque à teologia. A possibilidade de desenvolver um discurso a partir de Deus. Porque tudo que se sabe de Deus é o que Deus revelou de si. Ponto. Esse é o fato. Então, por que Deus age soberanamente? Porque que ele usa a sua capacidade de interferir? Porque ele tem um propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é redenção. Ok? Então Deus toma decisões por meio da sua onisciência, que é abrangente e estrita. A abrangência é que Deus não só sabe o que é, mas também o que poderia ser, e estrita, que é o resultado do encontro ou do choque do propósito de Deus, do protagonismo humano com a soberania de Deus. Tá certo? E aí, como Deus age? Deus age interferindo e tornando o mal em bem. E por que ele age soberanamente assim? Porque ele tem um propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é a redenção. Para a consecução do seu projeto. E o projeto de Deus é justiça. Ok? Então Deus nos salva pela sua... Deus nos salva pela sua soberania, pela sua onisciência, pela sua soberania, Deus nos salva pelo sacrifício. Tá certo? Sacrifício é uma ação de Deus. Você vê isso nas Escrituras. Então, você tem o sacrifício pela criação. Pois nele, Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Certo? É por meio dele. Aqui está escrito, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele? Sim ou não? Não. 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 Esse é o problema com quem lê a Bíblia. Você lê a Bíblia depois de ter escutado um montão de sermão errado e depois você não lê mais a Bíblia. Porque você lê o que não está escrito. O que está escrito aqui? Nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora, como você entende isso? Uma vez, eu já contei essa história tantas vezes que todo mundo já deve ter, que já ouviu eu pregar alguma vez, já ouviu essa história, mas não tem problema, eu vou repetir. Uma vez uma senhora chegou para mim e disse como é que um Deus santo carrega pecadores. Porque tudo existe em Deus? Existe. Deus é santo? É. Nós somos pecadores? Somos. Como é que um Deus santo carrega pecadores? A santidade de Deus não devia jogar a gente por nada, para a inexistência? Não devia fazer a gente desaparecer? Devia, sim, senhora. E por que não faz? Porque Deus não nos carrega na sua santidade, Deus nos carrega no sacrifício do seu Filho. Ok? Então, primeira coisa, o Cristo se sacrifica para que haja criação. Está vendo esse montão de árvore aqui da Mata Atlântica que você está vendo, que a gente tem tentado preservar da melhor forma possível? Ela só existe porque Cristo se sacrificou. Os passarinhos que você ouve só existem porque Cristo se sacrificou. O galo que a minha esposa adora ouvir e eu não, só existe porque o Cristo se sacrificou. Eu não posso nem reclamar. Tá certo? Se ele não tivesse se sacrificado, nada poderia ter sido criado por causa da queda. Porque a queda amaldiçoou tudo. E na medida em que tudo foi amaldiçoado, tudo deveria ter deixado de existir. Tá certo? Como é que um Deus santo conseguiu carregar coisas malditas? Carregou no sacrifício do Filho. Isso é a profundidade da redenção. Carregou no sacrifício do Filho. Então, o Senhor se sacrificou pela criação em primeiro lugar. Depois, o Senhor se sacrificou pela criação para gerar o manutenível. Esse palavrão é só um outro jeito de falar o mantível. Como mantível é feio, então a língua portuguesa tem uma palavra que é manutenível. Aquilo que pode ser mantido. Tá certo? Então, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Cristo se sacrificou para que pudesse ser gerado uma coisa que pudesse ser mantida. Porque se a Trindade cria sem contar com o sacrifício, quando a gente caísse, tudo tinha de desaparecer, não dava para manter, porque tudo estaria amaldiçoado. Ok? Pela nossa queda, pela nossa desobediência. Então, para poder manter
o que criou, sabendo da nossa queda, o Deus Filho entregou o seu sacrifício. Por isso que ninguém sai da existência, entendeu? Tem algumas pessoas que dizem assim, então vai haver aniquilação dos seres humanos? Não. Ninguém sai da existência. A existência já foi paga. A existência foi paga pelo sacrifício de Cristo. Não tem saída da existência. Então, o melhor é saber o que fazer com a existência, porque não tem saída da existência. Então, não é onde você vai passar a eternidade, é como você vai passar a existência, porque você não vai sair dela nunca. Você pode experimentar a existência nessa história e depois experimentar a existência na história que vem depois dessa. Tá certo? Aí você pode dizer, não é uma história que vem depois dessa. É, porque seres que tiveram início sempre estarão na história. O único ser que não está na história é um ser que não tem nem início e nem fim. E isso é só a Trindade. Mas todo ser que tem um início e que não depende de si para viver, ou seja, que não pode sustentar a sua existência, está na história, mesmo que o tempo esteja ausente. Mesmo que o tempo esteja ausente, nada em lugar algum vai mudar o fato de que aquele ser é um ser que não se sustenta e que teve início. Tá certo? Ninguém aqui vai virar Deus. Só tem um Deus. Tá certo? Então vai ser assim. Então, por que ele por que ele deu a sua vida? Se sacrifica antes da fundação do mundo? Para poder gerar o que pudesse ser mantido. Por isso que todas as coisas foram criadas nele e por meio dele e para ele. Porque sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele é que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Muito bem. Então, o sacrifício pela criação e o sacrifício na criação. Pedro disse que o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, é conhecido com efeito antes da fundação do mundo, é conhecido de fato, de verdade, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós. Então o Senhor fez um sacrifício pela criação e um sacrifício na criação. Então, pela criação, antes de que tudo se criasse, antes da fundação do mundo. E na criação, porque o sacrifício dele se manifestou no fim dos tempos. O que a Bíblia chama de fim dos tempos é a cruz. Tá certo? O fim dos tempos é a cruz. Então, depois que Cristo morreu e ressuscitou, nós entramos no que a Bíblia chama de o fim dos tempos. O que quer dizer que o Cristo pode vir a qualquer hora. Ok? E a única fala de Jesus sobre isso é que o evangelho do reino seria pregado a todas as etnias e então viria o fim. Mas pregar a todas as etnias não significa ir a todos os lugares geográficos onde estão as etnias.
Porque o próprio Jesus disse que nós não acabaríamos de percorrer as cidades de Israel antes que viesse o Filho do Homem. Isso quer dizer que Deus ia interferir na história e fazer com que as etnias mudassem de lugar para ficar ao alcance do Evangelho. E hoje, por exemplo, nós temos os refugiados. Por exemplo. Que é uma dessas possibilidades, não é a única. Tá certo? Então Jesus pode vir a qualquer hora. A volta dele é iminente. Qualquer hora. Como um raio que cai no Oriente se mostra no Ocidente. Certo? Me lembro, aliás, isso é interessante, porque eu me lembro uma vez um irmão que foi fazer pós-doutorado em física quântica. E aí ele veio para mim e disse assim, que estava fazendo pós-doutorado em física quântica, que é o bicho, né? Isso é o bicho. Fazer pós-doutorado em física já é um negócio. Agora, em física quântica, cara, é o bicho. Aí eu disse, parabéns. Aí ele falou assim, isso, inclusive, eu sei que pode abalar a fé da gente. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você sabe, a luz viaja, né? Eu falei, eu sei. Ele falou, não, eu sei que você sabe. Não, eu falei, eu sei pela Bíblia. Ele falou, imagina. Eu falei, como imagina? Você não leu a Bíblia? E Jesus não disse que ele virá como o raio que cai no Oriente e se mostra no Ocidente, na mesma velocidade? Você não leu? Ele falou, a luz viaja. Ele caiu no Oriente e se mostrou no Ocidente. A luz viajou. Eu venho na mesma velocidade. Puxa, não tinha percebido isso. Sou pago para fazer vocês perceberem isso. Ele falou isso. O Einstein está certo, a luz viaja mesmo. Porque Jesus disse que viajava mesmo. E ele falou, inclusive, que viaja numa determinada velocidade e que era nessa velocidade que ele vinha. Falou, assim, do mesmo jeito, que um raio cai no Oriente e se mostra no Ocidente, viajou. Ok? Do Oriente para o Ocidente, né? Não é isso? Então, viajou. Se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Olha aí, Ele falou isso para a gente. A gente só não foi investigar porque ele teve de dar um sonho para o Einstein quando ele era pequenininho, para o Einstein decidir fazer física e ir lá resolver isso. Tá certo? Esse é o ponto. A criação está sob o poder do Cordeiro. Então, ele faz um sacrifício antes da fundação do mundo para que haja um mundo que pudesse ser criado e mantido e, finalmente, redimido e regenerado. Então, se manifestou no fim dos tempos por amor de nós. Por isso que quando Jesus está morrendo, o que ele diz? Tetelestai, está consumado. O que está consumado? O sacrifício. Quando o sacrifício começou? Antes da fundação do mundo. Aí inaugura. É como se Jesus estivesse dizendo para um camarada, negue-se a si mesmo e venha morrer comigo. Tome a sua cruz. Venha morrer comigo. E eu vou ressuscitar você no último dia. Aí o camarada diz para Jesus, e quando o Senhor tomou a sua cruz? E Jesus diz, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E agora, quando eu a cravar,
porque eu carrego a minha própria cruz. Quando eu a cravar no Gólgota, estará consumado o sacrifício. E vai começar uma nova fase na redenção, sob a luz da ressurreição. Porque a redenção tem duas fases. A primeira é sob a sombra da cruz. E a segunda é sob a luz da ressurreição. Que é onde nós estamos. Essa é a redenção de Deus. Então, pelo sacrifício. Sacrifício antes da fundação do mundo, sacrifício na criação. Para que o sacrifício na criação? Para resgatar o que foi mantido. Porque aprove a Deus fazer converger nele, no Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Outra interferência da soberana de Deus. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tá certo? Então, Deus nos salva. Como Deus salva a gente? Primeiro, pela sua onisciência. E aí, pelo seu sacrifício. E lembrando que essa ação de Deus é uma ação a partir do perdão da Trindade. Que a Trindade sabe da nossa queda antes da gente cair. Então, a primeira coisa que a Trindade teve de fazer foi nos perdoar. Aí, porque a Trindade nos perdoou, a Trindade começa todo o projeto de redenção. Tá certo? Bom, eu estou usando a linguagem humana, é antropomórfica. É claro que a gente não consegue falar o plano de Deus. Então, a gente fala como a gente consegue, tá certo? Com a nossa linguagem. Afinal de contas, somos seres absolutamente finitos, tentando entender uma revelação que veio do infinito. Certo? Então, tudo isso aqui você vai dando desconto da nossa insuficiência. Da insuficiência humana. Tá certo? Então, é um projeto para resgatar o que foi mantido. Então, o Senhor nos salva pela sua onisciência, pelo sacrifício, pela ressurreição. Nós vamos até que horas? Aí, 4, aí tem um intervalo de? Tá. Então, até às 16, intervalo de... Ok, tá bom. Tá. A regeneração já é fruto da ressurreição. Certo? A expiação é do sacrifício. A regeneração é da ressurreição. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou. Então, como Deus nos salva? Pelo sacrifício, redimindo-nos, satisfazendo o nosso débito, o veredito, cumprindo o veredito da lei. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Tá certo? E também pela ressurreição. Porque lembre-se, nós não precisávamos de alguém que morresse por nós apenas. Nós precisávamos de alguém que vencesse a morte por nós. Ok? Tá certo? Porque nós aqui e ali encontramos uns mártires da vida, não é? Que é capaz de morrer por outro, não é? Mas não ressuscita, certo? Então, nós não precisávamos só de alguém que
morresse por nós. Nós precisávamos de alguém que ressuscitasse por nós, que vencesse a morte por nós. Então, estando nós mortos em nossos delitos, tá certo? Nos deu vida juntamente com Cristo. Agora, presta atenção, não é estando nós mortos por nossos delitos, mas em nossos delitos. Entendeu? Em delitos é o ambiente onde a gente vive. Porque a gente não é pecador porque pecou. A gente peca porque a gente é pecador. Nós nascemos nas trevas. Nascemos pecadores. Ok? Então nós vamos fazer besteira. Ponto. Então nós estamos mortos. E nós somos uns mortos-vivos, uns zumbis. A gente só faz besteira. Então a gente precisa de ressurreição. Certo? Ressurreição. Nascer de novo. Então, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos ressuscitou e nos mudou de ambiente. Nos mudou de ambiente. Nós não estamos mais em nossos delitos. Nós agora estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se a gente não está vivendo de acordo com isso, o problema não é de Jesus, ok? Ok? Jesus não tem nada a ver com isso. Foi ele já fez a parte dele. Mudou a gente de ambiente. Nós estávamos mortos em nossos delitos. Aí o Pai nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. E juntamente com Cristo nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mudou a gente de ambiente. Agora, quando você peca, peca porque quis. Mas é verdade. O cara que está no ambiente morto em delitos e pecados, não sabe fazer outra coisa, amigo. Todo o bem que ele experimenta é essa ação graciosa, ação de Deus por sua graça, baseada no sacrifício mantenedor do Cristo. Tá certo? Agora, você e eu, não. Nós não, cara pálida. Nós não. Nós mudamos de ambiente. Agora o nosso ambiente é os lugares celestiais em Cristo Jesus. Teve um irmão, eu acho que falou da blindagem. Essa é a nossa blindagem. É lá que nós estamos agora. Não é nenhuma cobertura de nenhum super crente aí, não. Tá certo? Esse negócio... Oh, Jesus amado. É preciso que Deus tenha uma paciência. Então... Entendeu? Tem nada a ver. Então, pela regeneração. Pelo batismo com e no Espírito Santo, que é junto com a regeneração, que é a regeneração em si. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo e no Espírito Santo. Batizar com o Espírito Santo e no Espírito Santo não são dois movimentos, não. É um movimento só. É como se você fosse jogado dentro de uma grande caixa d'água e você vai lá no fundo. Quando você chega lá no fundo, você está cercado de água por todos os lados. Então você está mergulhado na água. Certo? Ok? Aí você abre a boca. Pronto, agora a água está mergulhada em você. Não só você está mergulhado na água, como a água está mergulhada em você. Tá certo?
Então, é assim com o Espírito Santo. O Espírito Santo, a gente é mergulhado no Espírito Santo e a gente é mergulhado pelo Espírito Santo, no Espírito Santo. Certo? Então, a gente é jogado no Espírito Santo e o Espírito Santo também é jogado dentro de nós. Pronto, é um mergulho mútuo, batizado com e no Espírito Santo. Isso é regeneração, que só é possível pela ressurreição de Cristo. Porque Cristo venceu a morte. A vitória de Cristo sobre a morte é a prova cabal de que nós somos justificados, que o escrito de dívida que tinha contra nós foi rasgado, que Deus não tem mais nada contra a gente. Ok? Sua ficha corrida está limpa. Tá certo? Aproveita. Aproveita, você foi perdoado. Perdoado dos pecados de ontem, de hoje, e espero que não tenha os de amanhã. Mas também tem, está perdoado. Tá certo? Então aproveita, sua ficha está sempre limpa. Você já está perdoado. Por isso que você pode sempre começar de novo. Muito bem. Então, essa é a ideia da salvação. Agora, quem nos salva? Então, vamos entender o movimento da salvação. Mas isso nós vamos entender na outra parte, porque aqui, às 16 horas, vai embora. Então, vamos abrir para pergunta. Tem pergunta aqui dentro? Alguém tem alguma pergunta? Tamara tem. Traz um microfone. Tem um microfone aqui para a Tamara, que tem de gravar? Vamos começar com as perguntas aqui de dentro e depois vamos para as perguntas lá da internet. Pastor. Não é vai falar, é só para gravar. O sacrifício de Cristo, ele tinha que ser pela cruz, não podia ser, por exemplo, porque já me perguntaram isso, se podia ser por outro tipo de morte. Bom, o ponto básico é a morte tinha de ser sacrificial. Tá certo? E se fosse um outro povo que matasse de outra forma, porque ele morreu sob o poder de Pôncio Pilatos, sob o poder dos romanos. Se fosse um outro povo que matasse de outra forma, seria pela forma como o poder mata. Aquele poder matava. Tá certo? E seria o justo pelos injustos. Agora, tinha de ser pela cruz, porque aquele poder matava pela cruz. Tá certo? Então tinha de ser um ato do poder humano em estado de rebelião contra Deus. Então, se o poder que estivesse na história fosse outro e matasse de outra forma, teria sido morto de outra forma. Mas tinha de ser um poder humano em estado de rebelião contra Deus, num ato contra Deus. E para consumar o sacrifício, porque Jesus foi um prisioneiro político e foi executado por um poder político, um poder em estado de rebelião contra Deus, mancomunado com poder religioso em estado de rebelião contra Deus. Então, essa é a ideia que está lá presente. Então, tinha de ser pela forma como o poder vigente matava-se. Tá certo? Então, o poder vigente matava desse jeito. Por isso que tinha de ser pela cruz. Se ele tivesse lá e um guarda tivesse decapitado ele, não seria o que estava profetizado. O que estava profetizado é que ele seria negado, seria entregue pelos seus e seria
executado por um poder rebelde a Deus. Então, isso é o que estava profetizado. Então, tinha de ser de acordo com as profecias. Então, o que cumpria as profecias naquele corte no tempo era a cruz. Por isso que tinha de ser pela cruz. O Espírito Santo sabia. O Davi não é onisciente. O Davi provavelmente não sabia tudo o que estava falando, mas o Espírito Santo sabia tudo que estava dizendo. Então a gente tem de lembrar que o Davi provavelmente não sabia tudo o que estava dizendo, mas o Espírito Santo tudo que estava falando, mas o Espírito Santo sabia tudo que estava dizendo. Então Deus sempre usou os seus profetas e o Davi nesse momento agiu como um profeta. Então, nesse sentido, sim. Passou a saber, né? Não, porque duvido que ele fosse capaz de imaginar a cruz. Duvido. A menos que ele recebesse uma visão do futuro, que não é o que está escrito lá. Mas ele descreve como fotografia. Ele não descreve como fotografia, ele descreve como revelação. Porque não está dito que é uma visão. Então, é diferente de profecia. Profecia é uma palavra que Deus entrega para alguém em relação a um propósito de Deus. Visão é uma outra linguagem, é a linguagem do Apocalipse. Então, por exemplo, o Apocalipse não é um livro profético. O Apocalipse é uma visão. Os grandes profetas e os profetas menores, aquilo é uma linguagem profética, que aparece em vários lugares da Bíblia, mesmo fora dos grandes profetas que tiveram seus livros registrados. Então, tem duas linguagens. Uma linguagem é a profecia, outra linguagem é a visão. Então, Apocalipse não é uma profecia, é uma visão. O Senhor mostrou. No caso de Davi, é uma profecia. O Senhor falou. Então, são coisas diferentes. Mas o martírio teria que acontecer. Sofrimento, tudo, antes da cruz, tudo... Tinha de acontecer tudo o que estava nas profecias. Porque foi assim que Jesus disse quando estava no caminho de Emaús. Os meninos estavam lá no caminho de Emaús e Jesus se colocou ao lado deles e, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou para eles tudo o que estava escrito sobre como padeceria o Filho do Homem. Então, tinha de ser de acordo com as profecias. Nunca se esqueça disso. Nosso sinal é a profecia. Nós não somos sádicos. Nós não queríamos... Nós não somos sádicos, nós não queremos... Não, ele tinha de passar. Isso é coisa de romano. Os romanos é que exaltam mais o sofrimento do que o sacrifício em si. Porque ele sofreu, porque ele chorou, porque ele estava lá naquele canto, aquele desespero, e a mãe dele com lágrimas. Que isso? Isso é sadismo. Não, tinha de ser de acordo com as profecias. Jesus é quem ele disse que é, porque todas as profecias sobre ele foram cumpridas. Então, as profecias falavam do padecimento. Não é um sadismo. É uma fala reveladora de Deus através dos profetas para que nós pudéssemos identificar o Messias. Então, tem de tomar cuidado com isso. Principalmente nós que nascemos no mundo romano. Porque os romanos falam mais do sofrimento do que da ressurreição. Da morte do que da ressurreição. E a morte nem tanto, porque eles falam daquela coisa sádica. É a profecia do Senhor morto e tal, e a profecia, e a Pietà, a mãe que sofre. Profecia, amigo. Profecia. O que é que estava escrito? Estava escrito isso. O que aconteceu? Aconteceu conforme estava escrito. E isso aconteceu conforme estava escrito para quê?
para a gente identificar que é ele mesmo. É sinal. Só isso. Então, não é que ele tinha de ter o martírio como se fosse uma coisa sádica. Não. Não. Ele tinha de cumprir as profecias. E as profecias têm 2 movimentos. Um movimento da profecia é o que Deus vai fazer. Outro movimento da profecia é o que é que Deus viu, mas a gente pode interagir. O que é que Deus... Então, uma profecia é comunicação da ação soberana de Deus, o que Deus vai fazer. A outra profecia é a comunicação da onisciência de Deus e como nós podemos interagir. E isso pode ter... Você pode ter as duas numa fala só. Tá bom, eu vou explicar. Antes que vocês digam, pronto, estava indo razoavelmente, agora entornou o caldo. Vou dizer. Jesus disse, quando vocês virem o abominável da desolação, no lugar onde ele não deveria estar, quem estiver no campo vai embora, quem estiver no teto não entra, vai embora, some dali, papapá. As grávidas, cuidado, coitada das grávidas, corre, foge, some. Aí ele complementa, orai, para que não aconteça no sábado nem no inverno. Então o que ele está dizendo? O fato é inexorável, mas a data dá para negociar. Está vendo? Está escrito. Está vendo? Então você tem uma palavra que vai acontecer porque faz parte do movimento da profecia como sinalização da redenção. Mas vocês podem interagir. E há outros casos em que a interação é plena. Vou dar um exemplo. Claro, vou dar um exemplo antes que vocês me batam. O Paulo chegou para o centurião que estava levando ele e disse, se a gente embarcar, vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo, vai perder o barco, vai perder a carga. Bau. Já era, melhor não entrar. O centurião foi falar com os marinheiros. Os marinheiros disseram, imagina, esse porto aqui é terrível, passar o inverno aqui nem pensar, de jeito nenhum. E o vento sul está soprando, e a gente está indo margeando a ilha, não tem perigo. Bom, se você é o centurião, o cara lá que falou para você é seu prisioneiro, construtor de tendas. Aí você vai e fala com o marinheiro. Os marinheiros experimentados dizem, imagina, você acredita em quem? No marinheiro. Foi o que ele fez. Entrou no barco. Certo? Veio o tufão Euroquilão. Pegou os caras. Durante 14 dias, eles não sabiam mais diferenciar entre o dia e a noite. Certo? Aí o Paulo começou a orar. Só que o Paulo era diferente de mim. Porque se sou eu ia dizer, Senhor, falei com esses cabeça dura, falei para eles que ia morrer todo mundo, e eles não me obedeceram e entraram. E ainda me fizeram entrar porque eu sou prisioneiro. Agora, o Senhor prometeu que eu vou para Roma. Então eu vim aqui buscar a minha promessa. Eu quero ir para Roma. Qualquer jeito que o Senhor der, tá bom, até o peixe do Jonas serve. Contanto que eu chegue em Roma, ou o que o senhor vai fazer é um problema que o senhor decide. Isso provavelmente eu oraria assim. Mas o Paulo, que era muito melhor do que eu, e eu era cheio do Espírito Santo, orou dizendo, Senhor, salve essa gente. E aí, no 14º dia, o anjo de Deus, de quem Paulo era e a quem Paulo servia, apareceu para ele e disse, o barco já era. As cargas, esquece. Mas Deus, por sua graça, concedeu a você, todos que navegam com você. Está vendo?
Tem dois tipos de profecia. Uma profecia é assim fará o Senhor. A outra profecia é assim viu o Senhor. Vai interagir? Não vai interagir? O problema é o que eu sempre digo, a gente não lê a Bíblia com atenção, engole e sai por aí, por exemplo, dizendo, tem guerras e rumores de guerra, é assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo, é assim mesmo. Está ficando pior, para ficar pior mesmo. Nós não vamos orar, então? O Paulo não pensava assim, porque ele orou. Então, Paulo está nos ensinando alguma coisa. Não, pior não é ele orar. Ele orou e Deus ouviu. Então, como Deus não muda de ideia, aquilo não era uma profecia, era uma visão do futuro. Pensou que ia me pegar nessa? Não. Não é tão simples assim, cara pálida. Não. Então, uma coisa é o que Deus profetizou, outra coisa é o que Deus informou sobre o futuro, para nos conclamar a intercessão. Esse é um barulhão, não é? Então faz o seguinte, ora por tudo, que assim você não erra. Porque o que for profecia vai acontecer mesmo, e o que não for você interagiu, conforme o Espírito Santo te desafiou a orar. Tá certo? Então, essa é a ideia. Cícero Gomes, ele pergunta, ainda sobre a questão do serviço. Hoje, dos serviços, né, da aula, da parte 2. Isso. Tá. Hoje precisa do serviço de apóstolo? Claro. Aí já que está dentro do serviço, nesse caso, então mulheres, aí a Rosângela também pergunta, Rosângela Alves, então mulheres e homens podem prestar o mesmo serviço nas igrejas? Claro. As duas perguntas aí, agora o senhor responde. Claro. No reino de Deus não tem homem nem mulher. Claro. Qualquer um pode ser apóstolo, homem ou mulher. Qualquer um pode ser mestre, homem ou mulher. Qualquer um pode ser evangelista, homem ou mulher. Qualquer um pode prestar o serviço de profeta, homem ou mulher. É serviço. São pessoas que Deus dá para a igreja, com capacitação para a execução de um serviço, não é dom. Nem todo mundo que tem dom de ensino vai ser mestre. Tá certo? Nem todo mundo que tem palavra de sabedoria vai ser evangelista. Evangelista é um serviço. Tá certo? De estímulo à igreja para a expansão do evangelho na localidade. Então, qualquer um pode. Homem e mulher. Só precisa ser, o óbvio, salvo, né? Se não é salvo, não serve. É salvo, serve. Foi capacitado por o Senhor para isso? Ok. Então, não é dom, é serviço. Então, quem tem um serviço tem a junção de mais de um dom, pelo menos, na maioria das vezes. Então, o mestre não tem só o dom de ensino, ele tem a palavra de ciência. Porque ele tem revelação, iluminação sobre a revelação. Tá certo? Então, o apóstolo tem um bocado de possibilidades de dons, porque ele vai levar a igreja onde a igreja não é conhecida, onde Cristo não é conhecido. Ele precisa de um bocado de dom. Ele vai precisar lançar mão de um montão de coisa. Porque ele vai chegar lá, é ele, o povo e o demônio dizendo que não vai sair. E ele dizendo para o demônio, você vai sair, você não tem mais autoridade para ficar aqui, eu vim implantar a igreja, vim buscar os salvos que estão aqui. Não estou perguntando o que você acha, estou mandando você embora. Ponto e vírgula.
Então, ele ou ela é que vão enfrentar o touro à unha. Precisa ter muitas possibilidades. Eu sei que a igreja não acha isso, não dá muito valor para os missionários, fica com problema quando o camarada diz, olha, Deus está me chamando. Pô, Deus está chamando você para o campo apostólico? Opa, o que você está precisando? O que você está precisando? Deus está chamando um cara para ser apóstolo, chamando uma moça para ser apóstola. O que você está precisando? O Senhor disse para onde é que você vai levar o conhecimento de Cristo? Ele me disse que é lá para o lado da Ásia. Então, vamos botar você em condições de ir para a Ásia. Não, ele disse que é lá para o lado da África francesa. Então, vamos botar você em condições de ir para a África francesa. Não, a África portuguesa. Então, vamos botar você em condição de ir para a África portuguesa. Tá certo? Quando chegar lá, nós vamos implantar a igreja lá, e a igreja de lá também vai gerar apóstolos. Também vai ter gente da África portuguesa dizendo, Deus me chamou para ser apóstolo. Vai ter gente da África francesa dizendo, Deus nos chamou para ser apóstolo. Vai ter gente da Ásia dizendo, Deus me chamou para ser apóstolo. Porque Deus não faz diferença entre igreja e igreja, só tem uma igreja. Tá certo? Um dia desses, um camarada falou assim, não, mas assim, vocês também têm apóstolos autóctones? Gente que, inclusive, sai de uma outra nação recém-evangelizado? Temos, sim, temos. Mas por quê? Porque é a igreja. A igreja, Jesus chama quem quiser. Eu vou falar para Jesus quem é que ele tem que chamar? Eu só reconheço que ele chamou e preparo. Falou, não, mas assim, tem uma questão de que o cara é campo missionário. Nós somos campo missionário até ontem, amigo. Você bebeu? O evangelho chegou aqui há menos de 200 anos, amigo. Você está dizendo que nós temos de ter os 500 anos da Europa para depois a gente ir para o campo missionário? Não, claro que não. Então eles também não precisam ter os 200 anos nossos para ir para o campo missionário. A relação é a mesma, amigo. A relação é a mesma. Só tem de ter uma coisa: o chamado de Deus, os dons necessários para prestar o serviço e o preparo necessário para o lugar onde Deus está mandando ele. Essa que é a minha função, eu preparo. Jesus chamou você? Chamou. A igreja atesta o seu chamado? Atesta. Tá bom. Para onde? Eu vou para Madagascar. Então vamos preparar você para Madagascar. Não, eu vou para o Camboja. Então vamos preparar você para o Camboja. Vamos dar para você tudo que você precisar, porque você é um apóstolo. Você é uma apóstola. Você vai abrir o conhecimento de Cristo numa região de trevas. Isso devia mexer o coração da igreja. Nós estamos enviando, Deus permitiu que a nossa comunidade enviasse um apóstolo, uma apóstola, para abrir o conhecimento de Cristo numa região onde as trevas ainda dominam. A luz de Cristo vai chegar. Mas aí você fala com o cara, você sabe, esse negócio. Aí ele tem de entregar para a misericórdia de Jesus e deixar para lá, porque vai fazer o quê? Vai ficar bravo? Aí você também não faz, de tão bravo que você fica. Então deixa para lá. Deixa que o próprio Jesus cuida disso. E sai de frente para não respingar em você. Então, o ponto básico isso é serviço. Tá certo? Agora, há irmãos que entendem que o presbitério é só masculino. E irmãos que entendem que o presbitério também é feminino. Tá certo? Eu, durante muito tempo, entendi que o presbitério era só masculino. Mas agora, revendo Paulo várias vezes, eu entendi que o presbitério também pode ser feminino, guardadas as condições
da coletividade, que, aliás, é verdade tanto para homem quanto para mulher. O equívoco nosso é achar que o presbitério é unitário, que uma pessoa só pode ser presbítero da igreja. Não pode. No Novo Testamento, o presbitério é sempre um colegiado. E nesse colegiado podem ter homens e mulheres, mas tem de ser um colegiado. Só que agora, com as denominações, com as instituições, com as hierarquias, tudo isso está meio perdido. Tá certo? Tudo isso está meio perdido. Mas, se houver essa possibilidade em algum lugar, bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor lhes acrescente paz e graça. Então, e sabedoria, principalmente. Então, esse é o ponto. São coisas diferentes. Então, isso é serviço. Mais uma? O que vai dar tempo? Vamos fazer mais uma, porque eu já roubei 16 minutos aqui. Vou colocar duas aí, o senhor. Uma quais as referências por trás de nunca deixarmos de existir mais? Quais as referências por trás... O Anderson traz essa pergunta. Quais as referências por trás de nunca deixarmos de existir mais? E a outra... Da inexistência? Deve ser isso. A única outra possibilidade era a aniquilação. A Bíblia não fala de aniquilação. A Bíblia fala de condenação eterna. Condenação para sempre. Ponto básico é que o pessoal não gosta disso porque ninguém quer enfrentar o inferno. Mas Jesus falou do inferno. E disse que vai para o inferno mesmo. Então, isso não cabe na filosofia, mas está na teologia. Então, a filosofia diz, não, mas não é possível, Deus vai... Eu não sei como Deus vai fazer, amigo. Eu só sei que ele disse que no juízo alguns irão para o inferno e que o inferno é para sempre. Então, essa é a referência. Leia Jesus. Jesus disse que o inferno é para sempre, que lá o verme nunca morre, e é assim mesmo, e vai para o inferno. Se eu gosto, vai para o inferno. Se eu não gosto, vai do mesmo jeito. Então, está escrito. Agora, o Stott aventou a possibilidade da aniquilação. Mas isso é uma possibilidade teológica cujo amparo nas Escrituras, se existe, eu não conheço. O que existe de amparo nas Escrituras é o inferno. Não, uns vão para a glória eterna e outros vão para a morte eterna. Uns vão ser condenados com Satanás e outros não. Isso é o que o texto diz. Então, essa é a lógica, porque toda a existência só foi possível por causa do sacrifício do Cristo. Por isso, todas as coisas foram criadas nele e ele é que sustenta. Então, a única chance de alguém deixar de existir no universo é se o Senhor Jesus tirar a palavra de sustentação em relação a ele. Porque é isso que Hebreus diz, que o universo e tudo que nele há é sustentado pela palavra do poder dele. Então, a menos que ele deixe de sustentar. Não tem nenhuma indicação disso. Se ele achar, eu agradeço que ele se lembre de mim e me mostre para a gente considerar isso aí. Mas até onde eu consigo ver, e isso não quer dizer muita coisa, porque eu sou tão falho como qualquer outro que se aproxima das Escrituras, até onde eu sei, as Escrituras falam do inferno para sempre. Então, é chato. Também acho. Mas o que eu posso fazer? Prego o Evangelho. Eu prego o Evangelho. Você também prega, todo mundo prega, para que ninguém vá. Se é possível, ninguém ir. Essa simples dá para responder rápido. Eu perdi o nome aqui da pessoa, mas perguntou
a respeito, qual livro da Bíblia ela poderia se aprofundar mais a respeito da redenção. Ela pode começar por A Bíblia onde? toda, Gênesis, também Apocalipse, isso. é um livro maravilhoso. Forma a coleção chamada Bíblia. Quanto mais você lê, mais você entende. Agora, se você quer um caminho mais fácil, não é exatamente mais fácil, lê Romanos. Fique em cima de Romanos e dos 4 evangelhos, você vai entender um pouquinho da redenção. Mas para você entender a redenção numa amplitude, você tem de ler os 66 livros, porque toda a Bíblia fala de Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. Agora, o Paulo, em Romanos, ele fez uma como é que a gente chamava quando a gente saía para evangelizar? Ele fez o plano da salvação. Ele estava pedindo oferta para os irmãos de Roma, e para pedir oferta para os irmãos de Roma, ele escreveu Romanos. Cada um pede oferta como pode, não é? Então, o Paulo, para pedir oferta para os irmãos de Roma, escreveu nada mais, nada menos que a carta aos Romanos. Tá certo? Então, só para pedir para os irmãos, me ajuda a chegar na Espanha. Que coisa! Então, Romanos é um livro bom para ler, claro, óbvio, depois que você tiver lido muito os 4 evangelhos, porque todo livro do Novo Testamento é um comentário sobre Jesus. Nunca se esqueça, Jesus é a chave hermenêutica de tudo o que ele disse, de tudo que foi dito nas Escrituras. Assim como o reino de Deus é a chave hermenêutica para a missiologia, Jesus é a chave hermenêutica para toda a Bíblia. Lembrando que o reino de Deus é o governo do Cristo. Tá certo? Então, lê muitos evangelhos, perceba tudo que Jesus disse, depois vá ler as outras palavras do Espírito Santo, que serão sempre comentários sobre Jesus. Porque o Espírito Santo vai falar dele. Foi ele que disse isso, não estou inventando. Ele falará de mim, ele me glorificará, ele me glorificará. Foi isso que ele disse sobre o Espírito Santo? Amém ou não amém? Amém. Então, tudo que está escrito é para glorificar Cristo. Se o cara fizer uma leitura do Novo Testamento e não glorificar Cristo, ele subverteu o trabalho do Espírito Santo. Então, leia muito Cristo, entenda. Agora, se você quiser a extensão, tem que fazer como a gente fez. Está vendo que eu estou passeando na Bíblia toda aqui. Porque a Bíblia é um livro da redenção. Ok? Às 16h22, 23. Às 17h30, então? Tá bom? Tá bom? Bom? Tá bom. Até às 17h30.